Deixa eu chamar agora o doutor Lucas Villa. Doutor Lucas Villa é um advogado relevante no país. Eu falava nas minhas redes sociais esta semana que o que traz relevância à atuação de qualquer profissional é a forma como ele se posiciona sobre assuntos relevantes e como ele conecta situações e traz luz, no caso do direito, a questões que estão cada vez mais distante do nosso entendimento, ainda mais num momento como pandemia. Eu convidei o doutor Lucas Villa, que já está conosco, advogado criminalista brilhante, doutor em Direito, professor de Direito Penal e Criminologia. Queria aproveitar para agradecer. Eu sei que você tem lives importantes de filosofia com os seus seguidores e alunos, mas eu acho que hoje eles estão todos conosco, né? Porque também mora na filosofia alguns assuntos que a gente vai tratar aqui, mas queria dar boa noite ao doutor Lucas Villa antes da gente começar a entrevista. Obrigada pela sua disponibilidade, doutor Lucas. Boa noite, Maia. Sempre um prazer estar aqui com você. Muito feliz de estar aqui no Falando Nisso. Contem sempre com nossa participação. Estou sempre às ordens. Parabéns pelo programa. Obrigada. A gente convidou o doutor Lucas Villa porque o caso da morte do garoto Miguel Otávio, de 5 anos, que morreu ao cair no 9º andar de um prédio em um condomínio no estado de Pernambuco, em Recife, né, mais precisamente, fez com que o Brasil se mobilizasse em torno de um assunto que é a questão da fiança, né? A Sara Gaspar Corte Real foi presa em flagrante, que foi a patroa da doméstica que estava responsável pelo garoto de 5 anos, e ela foi indiciada por homicídio culposo, pelo menos até agora é o que se sabe. A gente vai se atualizar aqui com o doutor Lucas. Mas ela pagou uma fiança de R$20 mil e ela vai responder o processo em liberdade. O senso comum, geralmente, faz com que a gente não preste atenção nos detalhes. E muitas vezes, isso foi uma conversa que eu tive com o Dr. Lucas Villa sobre isso, porque eu também sou parte desse time gigante, dessa torcida e dessa humanidade gigante que se revolta muito em relação a certas coisas. É claro que eu estou entrevistando um abolicionista penal, ele defende o abolicionismo penal, que em linhas curtas, que as pessoas sejam menos encarceradas, porque o cárcere, as pessoas encarceradas no mundo hoje não estão dando respostas eficientes, né, e convincentes ao mundo. E aí a gente sabe que no Brasil a maior parte da população é preta, pobre, a que está encarcerada, quase 100%, mais de 90% é preta, pobre e jovem. E aí, quando a gente está diante de uma fiança como essa, a gente diz: a vida do garoto vale R$20 mil, ela devia ser presa, se fosse a doméstica estava presa, se fosse estava com o rosto estampado nos jornais, estava sendo julgada, muito provavelmente não ia ter esses privilégios. E aí eu chamei o doutor Lucas para nos fazer entender o que é essa fiança, o que a lei diz sobre ela, por que a gente se revolta tanto e quais são as entrelinhas que o senso comum, que eu super entendo, porque muitas vezes sou parte dele, quando me sinto incomodada e acho que a gente precisa de mais informação, recorro a pessoas como o doutor Lucas Villa para a gente poder entender isso. Eu fiz uma entrada um pouco grande, mas para entregar para você, porque agora a gente vai ver o que é que você tem a nos dizer sobre isso. Primeiro, parabéns por trazer esse tema. É tão importante que a gente esclareça um pouco exatamente por conta disso. A gente vive num momento tão difícil no Brasil, de tanta desinformação em matéria jurídica penal, em que os meios de comunicação só põem lenha na fogueira em uma espécie de populismo punitivo que distancia as pessoas e o senso comum do que é a ciência do direito penal e do que prevêem as leis, né? Eu não tenho dúvida, Maia, e isso é uma das minhas razões de profunda descrença com o sistema penal, eu não tenho dúvida que o nosso sistema penal é seletivo, é estigmatizante, é preconceituoso, que o nosso sistema penal promove, de fato, um verdadeiro genocídio da juventude negra brasileira. Por isso também eu não creio tanto, né, que seja tão pessimista com relação a ele. Mas nesse caso específico em relação ao Instituto da Fiança, é preciso vê-lo com um olhar mais tranquilo. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente ouve as pessoas dizendo: poxa, a vida dessa criança valeu R$20 mil, só porque ela tem dinheiro, pagou R$20 mil e está livre. Se fosse uma pessoa negra ou pobre, não teria esse privilégio.
e agora ela pagou 20 mil reais e fica por isso mesmo, porque a vida valeu 20 mil reais. Isso, Maia, não é verdade. A gente está confundindo a ideia da fiança com a pena, né? Ela vai responder em liberdade e responderia em liberdade, independentemente de pagar fiança ou não, porque o crime pelo qual ela está sendo investigada é um crime de homicídio culposo, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos e, portanto, não admite prisão preventiva. Não é possível prisão preventiva em crimes culposos e nem é possível prisão preventiva em crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos. Portanto, de qualquer forma que fosse, ela teria que responder em liberdade. A fiança não substitui a pena, ela vai responder à ação penal e, caso seja condenada, cumprirá a sua pena. Agora, essa pena, por certo, não será, muito provavelmente, uma pena privativa de liberdade, ou seja, não será uma prisão, porque no Brasil, qualquer que seja a pena, de brancos ou negros, ricos ou pobres, se ela for inferior a 4 anos, é uma pena que será substituída por penas substitutivas. Prestação de serviço à comunidade, limitação de direitos, perda de bens de valores, outras penas que não são pena alta no Brasil é só para os crimes praticados por pobres e negros. Infelizmente, né? Pena alta no Brasil é para crimes contra o patrimônio, como roubo, por exemplo, e para o crime de tráfico, que em regra também é praticado pelas populações da periferia e vulneráveis. Ou que são julgadas por isso, né? E só os crimes de roubo, furto e tráfico juntos são responsáveis por mais de 80% da nossa população carcerária, e como você mesmo bem disse, é composta principalmente de jovens É um genocídio da juventude negra brasileira, né? É um genocídio. Morre uma pessoa a cada 15 dias no nosso sistema prisional, mas em regra esses jovens negros. Quem que estabelece o que é afiançável e inafiançável? É a própria legislação. E o judiciário brasileiro, esses processos todos, essas leis, eles vieram de onde? A gente bebeu de que fonte? E onde que isso não existe de jeito nenhum e o resultado é diferente? Bom, o Instituto da Fiança está previsto no Código de Processo Penal. Nosso Código de Processo Penal é velho e ruim, né? É um código bem antigo, que vem ainda da época da ditadura, mas que já sofreu inúmeras reformas, várias reformas, né? O próprio Instituto da Fiança sofreu reformas já de lá para cá. E o que a lei prevê é que é cabível fiança todas as vezes que não for possível a decretação da prisão preventiva, né? Quando não for cabível a prisão preventiva, é possível a fiança. E só não são afiançáveis, segundo a lei, os crimes de terrorismo, tortura, tráfico de entorpecentes, racismo e aqueles crimes praticados por grupos armados, civis ou militares contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Esses são os crimes que são inafiançáveis. Quaisquer outros poderão ser objeto de fiança. E a fiança funciona, Maia, não como uma substituição da pena. Não é que a fiança não é pena. O sujeito não pagou a fiança e por isso está isento de pena. A fiança é uma garantia que o acusado dá de que ele vai comparecer a todos os atos processuais, porque se ele não comparecer aos atos processuais, ele perde a fiança que ele deu. Então é como se ele estivesse garantindo, olha, eu vou responder em liberdade, mas eu não vou fugir. Toda vez que me chamarem para uma audiência, eu venho, porque se eu não vier, eu vou perder o dinheiro de fiança que eu depositei, né? Essa fiança é estabelecida, pode ser estabelecida pelo delegado de polícia, como foi o caso da Sari, ou pode ser estabelecida pelo juiz. Quando a gente estiver falando de um crime cuja pena não ultrapasse 4 anos, o próprio juiz, o próprio delegado pode estabelecer a fiança, né? E quando ela ultrapassar 4 anos, tem que ser o juiz. E o valor da fiança, se a pena for inferior a 4 anos, vai de 1 a 100 salários mínimos. Se for uma pena superior a 4 anos, o valor da fiança é de 10 a 200 salários mínimos. O juiz ou o delegado, quando for arbitrar a fiança, vai levar em consideração a condição econômica da pessoa, o grau de culpabilidade do delito. Uma redução de direito, na verdade, seria um tiro pela culatra, na medida em que a gente fica pedindo mudanças e tudo. Na sua percepção e na sua experiência, isso terminaria alcançando mais ainda negros, pobres, se houvesse uma mudança? Veio, quando a gente pede, por exemplo, que isso seja mudado, a gente mira a Sari ou pessoas como ela, ou delitos como o que ela cometeu, se for comprovado, mas está claro ali, né? Inclusive com tanta mediatização, dificilmente ela escapa, mesmo que ela não seja presa.
vai acontecer outra coisa, mas eu imagino que ela vai ser condenada, levando em conta o histórico do que foi mediatizado em relação a esses casos no Brasil. Mas se a gente mira casos como o dela, a gente termina acertando em outros, que são os pobres negros. Sem dúvida, Maia, porque o Instituto da Fiança não beneficia, e da liberdade provisória, com ou sem fiança, não vai beneficiar só as pessoas que têm condições. A própria lei diz que, em alguns casos, se a pessoa não tiver condições financeiras, o juiz pode dispensar a fiança, pode reduzi-la em até 2/3, como se a pessoa tiver condições financeiras exorbitantes, pode aumentar em até 1000 vezes a fiança, é o que diz o Código de Processo Penal. A questão é que quando a gente pede o fim da fiança, ou a redução de direitos, mirando na SARI, a gente faz uma alteração legal, mas essa alteração legal não vai atingir outras SARIs, né? Porque a SARI não é o cliente habitual do sistema de justiça. O cliente habitual do sistema de justiça criminal é o pobre negro. E é para essas pessoas que o enrijecimento da lei vai surtir seus efeitos diariamente. SARI, pessoas desse perfil, passam pelo sistema penal uma vez na vida. Os negros e pobres estão sendo criminalizados e rotulados como delinquentes todos os dias. Cada vez que a gente enrijece a lei penal mirando na SARI, a gente atinge uma quantidade imensa de populações vulneráveis diariamente. Então, a pergunta não é esse o caminho para a nossa revolta. A pergunta talvez fosse outra. Eu vivo falando nas minhas palestras, onde eu vou, que a gente precisa mudar as perguntas. O mundo está precisando de novas perguntas. Talvez nesse caso em especial no Brasil, fosse mudar a pergunta ou mudar o foco, porque eu acho assim que o foco fica em pessoas como a Sari, em personagens dessa história da vida real como a Sari, mas, por exemplo, a vítima, ela nunca é socorrida. A lei nunca prevê o que vai acontecer com a mãe do Miguel. Né? A lei não diz isso, a lei julga a Sari com esse julgamento do senso comum, que a gente diz que ela não deveria ter pago fiança, que ela deveria ter ficado presa, e a gente talvez não interprete que vai se tirar, foca de novo no negro e no pobre, mas assim, mudar a pergunta no sentido, por que a legislação não prevê esse alcance à vítima de fato? Por que a mãe do garoto Miguel ela não é alcançada por essa legislação no sentido de ser socorrida de algum modo? Por que esse dinheiro não vai para ela, por exemplo? Boa pergunta, Maia. De fato, os abolicionistas penais, inclusive, têm dito isso já há bastante tempo, né? Que o nosso sistema penal confisca o conflito da vítima. Desde o século XII, com o surgimento da pena pública, que o problema do sistema penal é só o que fazer com o infrator. Ninguém se pergunta o que fazer pela vítima, como reparar o dano da vítima, né? Quando alguém sofre um crime, esse alguém vai lá, informa a delegacia, por exemplo, a ocorrência do crime, e a partir daí o conflito dessa pessoa é confiscado pelo Estado. O Estado é que vai investigar, o Estado é que vai acusar, o Estado é que vai julgar, o Estado é que vai punir, e a vítima se torna uma mera testemunha do seu próprio conflito. Se for preciso, chama ela para prestar um depoimento, né? E não se pergunta o que se pode fazer por ela. Nosso sistema penal esquece a vítima, porque o foco é o que fazer com o infrator, como fazer o infrator sofrer, como se fazer justiça fosse causar sofrimento ao infrator, em lugar de tentar reduzir ou minimizar o sofrimento da vítima. Então, essa mudança de foco é uma mudança de foco primordial para a forma como nós Existe essa mudança em algum lugar no mundo, doutor Lucas? Em algum lugar no mundo? Vários lugares, Maia, em que se utiliza modelos como, por exemplo, o modelo da justiça restaurativa, né? O modelo da justiça restaurativa é um modelo que pretende devolver o protagonismo da vítima, trazer a vítima de volta para a solução dos conflitos, focando muito mais na reparação do dano da vítima do que na alocação de culpa e imposição de sofrimento. Em que lugar isso acontece? Nos países nórdicos? Tem experiências muito bem sucedidas com justiça restaurativa, por exemplo, no Canadá, na Bélgica, né? No Canadá, inclusive, essas experiências são utilizadas com inspiração em técnicas de composição de conflitos utilizadas pelos índios apaches, né? Então, esse costume, as pessoas costumam imaginar que as sociedades tribais resolvem seus problemas na vingança, mas não, as sociedades tribais resolvem na composição, né? E esse é um modelo de inspiração para a justiça restaurativa, que existe em vários lugares do mundo, mas citei para vocês dois em que há experiências, inclusive com crimes graves de justiça restaurativa muito bem utilizados. Na Itália, há
legislação específica sobre justiça restaurativa e experiências, inclusive, em justiça restaurativa até com pessoas vítimas de terrorismo, né? Então, é um modelo que pode ser utilizado e deve ser. Eu queria aproveitar no final da nossa entrevista para falar rapidamente, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado, sobre a questão das manifestações do mundo inteiro contra o racismo. Nós assistimos, no Brasil a gente tem uma herança afro, quer dizer, a gente fala dos afro-americanos, mas aqui também por conta da escravidão, a gente tem o berço tanto ligado ao índio como ao afro na mesma época, e a gente não aqui vivenciou dentro das escolas se falar sobre isso e se assumir negro desde o princípio. Aqui foi sempre às avessas, na ditadura a palavra racismo era proibida, tudo aqui foi sempre ao avesso, e a gente vê, por exemplo, em países como os Estados Unidos, apesar de uma polícia violenta e apesar do que aconteceu com George Floyd e outros, né, tem outros casos da moça que foi morta porque foi confundida numa incompetência da polícia americana, se eles são incompetentes, imagina, e que foi morta por engano. Mas assim, a gente vê que no Brasil existe uma invisibilidade e que ela também se dá no campo da legislação. Por exemplo, eu escuto muito falar que no Brasil tem 2 leis que dão cadeia. PA, pensão alimentícia, se o pai não pagar, e a questão do racismo. E mesmo com essa legislação, no caso do racismo, isso não faz com que o movimento seja tão forte, apesar da gente sofrer tanto quanto, cada um na sua guerra. E a gente experimenta no Brasil uma invisibilidade porque a gente não tem a força das black churches, que são as igrejas do Harley principalmente, mas da história dos Estados Unidos, quando isso tudo começou de 50 anos para cá e foi ganhando força, e o negro foi se assumindo, na verdade, como um negro. Então, o povo lá, o processo é assumir, tornar-se negro, né? Você tem a autoestima de ser negro. E aqui, por conta desse preconceito que existe no mundo inteiro, mas aqui é muito medíocre, é muito hipócrita e é muito cruel e mata, né, com uma força enorme, e a gente não tem isso. Qual é a sua posição do ponto de vista legal? Eu sei que você não é sociólogo, embora ame sociologia, sobre o que acontece no Brasil. A gente tem poucos representantes, nos Estados Unidos também não tem muito, mas aqui tem menos ainda. A gente não tem essa força e a gente não se sente protegido pelas leis que existem aqui por conta dessa linha do tempo e de outras coisas que não dá tempo de mencionar. Mas o tratamento legal, jurídico penal, mais especificamente a questão do racismo, é uma prova de que não é com direito penal e com lei penal e com enrijecimento do direito penal que a gente resolve problemas sociais, né? Se a gente dependesse de um tratamento rigoroso do racismo para resolver o problema do racismo, não tinha mais racismo no Brasil, porque o racismo aqui já é um crime inafiançável, punido com penas severíssimas, mas o racismo continua estrutural, e como você bem disse, nos Estados Unidos há, de certo modo, e em outros lugares do mundo, mais perplexidade do que aqui no Brasil com atos racistas. Vou dar 3 exemplos para você, recentes, que mostram para a gente como o nosso sistema penal e as organizações que atuam em torno deles são racistas, né? Agora, com uma razoável recência, a gente teve a morte do Evaldo dos Santos Rosa, você deve lembrar bem, aquele músico negro, né, que estava com a sua família dentro do carro e só por ser negro foi confundido com um criminoso e a polícia disparou 81 tiros no carro desse homem, com sua família toda negro, lá dentro, sem que ele tivesse feito coisa alguma. Morreu com 81 tiros. João Pedro, 14 anos de idade, adolescente, 14 anos de idade, estava dentro da sua casa, estudando. A polícia invadiu a casa do João Pedro, matou o João Pedro, saiu de lá levando o corpo dele de helicóptero. A família não tinha notícia se ele estava vivo ou não. A polícia passou 17 horas com o corpo do João Pedro, sem que a família soubesse sequer se ele estava vivo ou morto. Um garoto de 14 anos, que era negro, né, na periferia. Matheus Oliveira, 23 anos, levou um tiro na cabeça da polícia agora, recentemente, poucos dias atrás, porque a polícia se assustou com ele. Era um jovem negro, né, barbeiro, né, cabeleireiro, e a polícia simplesmente viu, era um negro, se assustou, atirou na cabeça dele. E assim, Maia, acontece todos os dias, principalmente nessa política terrível que nós temos,
do proibicionismo de guerra em relação às drogas. A política de guerra às drogas é uma máquina de matar, de exterminar a juventude negra, é um verdadeiro modelo de necropolítica, a arte de governar pela morte, e seguindo quem pode viver, quem pode morrer. Algumas pessoas são descartáveis, matáveis, sem que com isso se esteja cometendo homicídio. Isso é uma coisa perigosíssima no nosso país, né? A gente trata o problema das drogas, que deveria ser um problema de saúde pública, como um problema de segurança pública, e declara uma guerra à juventude negra. E morrem todos os dias 15 pessoas nessa guerra às drogas, entre elas pelo menos um policial, né? Então é uma coisa e as milícias e tanta coisa. A gente vai até aproveitar só para encerrar esse assunto e a entrevista e mostrar um videozinho de 57 segundos que mostra que em Minneapolis, que é a terra de George Floyd, onde ele foi assassinado, a Câmara se comprometeu a desmantelar a polícia. É um sistema de legislação que talvez surja mais efeito ou efeito mais rápido. Não sei dizer porque a essa altura, depois do que aconteceu com ele, mas vamos dar uma olhada. A Câmara Municipal de Minneapolis se comprometeu no domingo a desmantelar o departamento de polícia e reconstruir a instituição depois do assassinato de George Floyd, um homem negro, por um policial branco ter provocado uma onda de protestos no mundo contra o racismo em forças de segurança. À CNN, a presidente da Câmara Municipal acrescentou que os legisladores se comprometiam a reconstruir com a comunidade um novo modelo de segurança pública. O prefeito da capital do estado de Minnesota, Jacob Frey, se opõe à proposta, apresentada um dia depois de ele ter sido vaiado em um comício no qual foi solicitado o fim do financiamento à polícia. Derek Chauvin, um policial branco de Minneapolis, foi filmado em 25 de maio pressionando o joelho por quase 9 minutos no pescoço de Floyd, que implorava pela vida, mas morreu pouco depois. Foi o mais recente caso de agentes brancos acusados da morte de uma pessoa negra desarmada e gerou uma onda de protestos em todo o país contra o racismo das autoridades. É incrível, é uma força, né? Você olha para aquilo, eles vão para as ruas, eles se posicionam e mexem nas leis e encaram. Morrem sim, mas tem uma voz, você sente que tem uma voz. Né? E eu acho que a gente não tem isso no Brasil. No Brasil, os movimentos são muito politizados, as pessoas vão para a rua, recebem 20, 30, 10, 15 reais, vai para a rua fazer manifestação. Não estou falando de todas, eu estou falando que, no geral, a gente olha e diz... Será que é... Do jeito que tem fake news, que é uma fake manifestação, embora tenha muita força e precisa ter cada vez mais. Mas a gente não tem líderes, faltam líderes que são da comunidade. Não estou falando de líderes em escala do Martin Luther King, que a gente nunca ouviu falar na escola, porque na nossa escola brasileira não se fala sobre essas pessoas no geral. Estou falando de líderes mesmo, de ter o poder de mudar uma lei, de mudar toda uma história, apesar de que o sistema legislativo de lá é totalmente diferente do nosso, mas enfim, é bom a gente prestar atenção nisso. Nós temos vários George Floyds todos os dias no Brasil, né? A gente vê isso acontecer todos os dias. Mas a gente até tem no Brasil um movimento negro forte, né? Os movimentos sociais fortes. Agora, uma coisa que é interessante, Maia, pensar é que os movimentos sociais quase sempre têm pautas punitivas. Já reparou nisso? É o movimento racial querendo racismo como crime hediondo, o movimento LGBTQI+, querendo a criminalização da homofobia, o movimento feminista querendo penas mais severas para a violência contra a mulher, e eles não entendem que todos os movimentos sociais lutam pela defesa dos oprimidos, e eles querem lutar pela defesa dos oprimidos alimentando o monstro opressor, que é o sistema penal. Quando você alimenta o monstro opressor, você está promovendo mais opressão, né? O sistema penal se volta contra as camadas vulneráveis da sociedade. Então, não é tentando oprimir por meio do sistema penal que a gente consegue emancipação e liberdade. A prova disso é o caso do racismo, que é criminalizado, que é tratado de forma severa, mas não resolve o problema do racismo estrutural da nossa sociedade. A mudança é mais cultural e passa muito mais por todos nós do que uma mudança legislativa ou golpes de caneta. É verdade. Doutor Lucas, muito obrigada. Olha, a gente reforça que
O movimento contra o racismo no Brasil, no Estado, nas cidades, eles existem. Eles só precisam ser mais apoiados, mais reconhecidos dentro da sua legitimidade, para poder essas lideranças terem cada vez mais voz e os invisíveis serem cada vez menos invisíveis, né? Só para a gente ressaltar aqui que existe, mas eles precisam ser fortalecidos e essas vozes precisam Talvez ser... porque aqui eles não têm tanta liberdade para dá medo, se expressar, né? Dá medo, dá medo. Mas a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo. Verdade. Obrigada, doutor Lucas. Muito obrigada. Que ótima entrevista. Ótima Eu entrevista. que agradeço o convite, Maia. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigado.